Ok? Então, para a gente finalizar agora, né, a aula, né, eu vou fazer alguns comentários, né, algumas questões sobre o exame motor. Lembrando que o exame motor a gente pode fazer de duas formas. Vou olhar o músculo, olhar o movimento e olhar a regulação. Tá? Então, geralmente, né, no exame motor, a primeira coisa que a gente precisa pensar, né, é olhar, por exemplo, o músculo em si. Se a queixa do meu paciente é sobre uma determinada região. Se é global, aí eu vou olhar os movimentos. Mesmo olhando um músculo específico, eu vou olhar o movimento. E eu tenho vários tipos de movimento. Aqui no caso, a gente está falando né, do movimento de flexão e extensão. Aqui do membro superior, né, mas eu também tenho do membro superior, do membro inferior, desculpa. Né? Então, aqui, olha, se eu vou falar da flexão, eu estou vendo a funcionalidade do bíceps. Se eu estou falando de extensão, eu estou falando do tríceps. Mas eu posso fazer também flexão e extensão do ápice. Polegar, ou flexão e extensão dos dedos. Flexão e extensão do punho. Posso fazer vários movimentos de flexão e extensão. Quando a gente fala do movimento de flexão e extensão, a gente está falando dos músculos antagonistas. Isso vai ser importante, nós vamos discutir na aula de amanhã, quando a gente estiver falando dos reflexos medulares, que tem a ver, né, com essa organização dos músculos antagonistas. Outro tipo de movimento, né, que é a de abdução ou adução, né, que é esse movimento de você afastar ou aproximar, afastar ou aproximar. Tá? Então, veja, eu tenho flexão e extensão. Flexão e extensão. Eu tenho o que eu posso fazer, flexão e extensão. Com isso, eu estou estudando, fazendo flexão e extensão do membro superior. Estou estudando um conjunto de músculo antagonista. Aqui eu estou fazendo, ó, então, adição. Então, quando eu faço isso, eu estou vendo um movimento e estou podendo ver a funcionalidade de um músculo específico. No caso, é o deltóide. Se eu estou fazendo isso do meu membro superior. Aqui eu estou vendo o meu membro superior direito, meu membro superior esquerdo, meu membro inferior. Certo? Então, eu vou olhando isso. Aqui, por exemplo, eu tenho, né, um movimento da mandíbula. Eu vou chamar, né, a mandíbula para baixo, eu chamo de depressão e elevação. Depressão, elevação. Nós vamos ver que eu tenho, inclusive, um reflexo, que se eu, por exemplo, fizer um movimento forçado, né, da mandíbula para baixo, eu faço o estiramento dessa musculatura e eu tendo a fechar a mandíbula. Tá? A rotação. Então, agora eu estou vendo, né, minha musculatura aqui do pescoço. Então, eu estou estudando a minha musculatura. Estou pedindo ao indivíduo fazer rotação. Certo? E aí, no caso, a rotação da cabeça. Eu posso fazer rotação, ó, do meu membro superior. Eu posso fazer rotação do meu membro inferior. E aí, para cada, né, movimento desse, para cada membro, né, eu vou olhar a funcionalidade de um grupo específico de músculo. Né? E no caso, olha, movimento de rotação do braço. Eu estou, né, fazendo, né, a ativação de um grupo de músculo específico. Aqui, por exemplo, estou fazendo a rotação, né, do tórax. Tá? Então, veja que aqui no caso eu estou vendo também aí já um outro conjunto de músculos. Mesmo jeito, né? Eu quero aqui a minha palma, vou botar para ela bastante. Tá? Então, eu estou fazendo supinação, inflamação, né? E eu estou usando um conjunto de músculos diferente. Então, cada movimento desse, né, ele vai ser gerado por um conjunto de músculos. Eu preciso saber que conjunto de músculo é esse para
poder fazer a avaliação, né, de qual funcionalidade. Veja, aqui no caso a gente chama movimento de circulação. Veja aqui o braço. Eu fiz isso aqui, fiz isso. Agora eu estou fazendo um movimento complexo. Eu estou usando mais outros conjuntos de músculos. Tá? Aqui, olha, eu estou vendo este movimento. Que é o movimento de oposição do polegar. Então, eu sei qual é o músculo que está envolvido, né, para fazer, né, este movimento. Tá? Então, a primeira coisa que eu faço é isso, é olhar, né, a capacidade, né, do meu paciente, o tipo de movimento. Então, a gente viu aqui, nos gerais, alguns movimentos, vocês vão ver quando vocês estiverem estudando, né, neurologia, semiologia, neurologia, dentro da queixa do paciente, eu vou citar um ou outro. Alguns desses movimentos a gente vai usar, inclusive, para controle. Nós vamos ver, por exemplo, que esse movimento, que é um movimento rápido que a gente faz, é um movimento bastante complexo, não é tão simples. E que esse movimento está afetado em algumas patologias de controle, né, do motoneurônio superior. Então, no exame motor, a principal queixa é a fraqueza. Essa fraqueza, ela pode ser, olha, tem um problema aqui, ó, no meu motoneurônio superior, e não consegue ativar o meu motoneurônio inferior. Ou eu posso ter uma fraqueza no músculo. Eu posso ter um problema autoimune em que, por exemplo, os canais de cálcio, dependendo de voltagem das terminações dos axônios dos motoneurônios, estejam bloqueados. Aí vem potencial de ação, mas não ativa os canais de cálcio, entra muito pouco cálcio, vai liberar muito pouco neurotransmissor, a contração vai ser fraca. E aí o paciente tem como queixa a fraqueza. Então, a fraqueza que a gente vai dizer, que quando ela é decorrência, né, de uma lesão do neurônio superior. Né? No músculo em si, eu vou ter a flacidez. Tá? Então, todas as vezes que eu vou fazer uma anamnese, eu vou olhar o meu músculo. Então, eu sei mais ou menos, né, a contração, o grau de contração do músculo. Então, é claro que para cada um de nós aqui, nós vamos ter que o grau de contração é diferente, no repouso, né, que é o tônus muscular. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho um tônus X, ele deve ser proporcional nos dois membros. Quando eu tenho uma lesão do neurônio, no motoneurônio superior, você tem uma flacidez. Tá? Geralmente, essa flacidez, né, ela tem uma resposta aguda. Quando é que eu tenho lesão do neurônio superior? Acidente vascular cerebral é o mais comum. Ou presença de tumor, ou um trauma, etc. Então, quando eu tenho lesão aqui, eu tenho flacidez. A espasticidade, ele pode aumentar o tônus muscular em seguida. Então, imediatamente após a lesão, eu tenho flacidez e, posterior, eu posso ter, né, um aumento do tônus muscular. Nós vamos ver na próxima aula que esse aumento do tônus muscular vai ser em decorrência de uma ausência do controle do neurônio, do motoneurônio superior sobre o tronco cerebral, com isso fazendo uma hiperativação do motoneurônio inferior, com isso promovendo, né, uma espasticidade. Os reflexos tendinosos ficam hiperativos. Vocês lembram quando a gente tentou fazer reflexo, né, tendinoso, por exemplo? A gente teve os reflexos, né, em vocês, tivemos dificuldades, né? Porque eu tenho um controle superior. Se eu perco o controle superior, os reflexos ficam imperativos, os reflexos, né, medulares. Né? E não tem fasciculação. Fasciculação é quando eu tenho,
quase que um tremor muscular. Não é exatamente um tremor, mas é porque é uma atividade da musculatura, contrações involuntárias do próprio músculo. Quando essa fraqueza ela é decorrência da perda, né, da função do motoneurônio inferior. Eu tenho uma hipotonia, porque na verdade eu não tenho um motoneurônio, a placa motora não está funcionando, não tem atividade, vai dar hipotonia. Os reflexos não vão estar funcionando, porque o motoneurônio não está ativo. Né? E, ao longo prazo, você vai ter uma atrofia muscular. E você tem fasciculações. O que seriam as fasciculações? Essas contrações involuntárias. Como a gente não tem controle, né? Você não tem controle nenhum, pela própria metabolismo intrínseco do músculo, você pode disparar, né, as contrações. Né? Por isso você pode ter essas fasciculações. E aí, quando eu tenho um distúrbio no próprio músculo em si, aí basicamente o que eu vou ter, né, é uma atrofia gradual e progressiva ao longo prazo. Né? As principais, né, miopatia, né, que antes, né, a gente tinha muito, né, por exemplo, a poliomielite era uma doença que gerava muito isso, a distrofia muscular, algumas delas, essa distrofia muscular do Duchenne, que é uma distrofia em decorrência, né, de alteração genética, né, você tem um problema intrínseco na própria estrutura, né, muscular, né, então isso você vai tendo perda, né, da função muscular, né, ao longo dos anos. Então, você vai ter que olhar todos esses fatores. Né? Se o indivíduo tem uma queixa de fraqueza, você vai olhar onde é que a lesão é em cima, motoneurônio superior, é no sistema, é nas vias, isso é importante, é na via, né, central ou periférica, é na junção neuromuscular, é no próprio músculo em si, é no motoneurônio inferior. Então, basicamente, a gente vai, né, olhar, né, as diversas possibilidades, né, da dificuldade ou da incapacidade de executar um determinado movimento. Então, no músculo, quando eu olho, eu vou olhar a massa muscular em si, se ela está atrofiada, se ela está reduzida, se ela tem um crescimento por gordura, que é diferente quando eu olho o músculo está grande, se esse músculo é tecido muscular, ou se isso é acúmulo de gordura. Tá? A amplitude passiva do movimento, do tônus muscular, então é importante eu fazer o movimento passivo e ver o quanto que esse músculo está aumentando de tônus. Né? A espasticidade, né, aqui no caso, quando eu olho, né, dos membros, né, superiores, tá? Para ver os motoneurônios. E aí eu tenho, né, uma flexão, se eu tenho né, o que eu chamo de resposta de Capivete, é esse movimento aqui assim. Né? Se eu tivesse que segurar no braço, o braço estivesse fazendo, né, seguro aqui, ó, né? Tivesse que o indivíduo fazer esse movimento e ele fica, né, respondendo dessa forma. Né? Em algumas situações eu tenho o que eu chamo de rigidez. Aí a rigidez é a dificuldade de fazer o movimento, então você tenta fazer o movimento passivo aqui e é difícil de você fazer, certo? Isso, por exemplo, você tem em Parkinson e algumas outras doenças, né, do controle motor. Okay? A gente tem algumas escalas de avaliação da força muscular. Então, basicamente, a gente olha, né, para avaliar a força, né, e vê, eu dou um grau de 0 que você não tem nenhuma capacidade, o indivíduo não faz nenhuma contração. Né? É um traço pequeno de contração, mas não há movimento. Então, você consegue perceber que o indivíduo está fazendo a contração aqui no bíceps, mas você não vê, né, a flexão acontecendo. Você põe 2 na contração fraca, produz movimento, mas, por exemplo, se o indivíduo estiver deitado, ele consegue até fazer esse movimento, mas se ele pedir para o indivíduo ficar em pé, ele não consegue, pelo efeito da gravidade, ele não supera a gravidade.
né? Aqui ele realiza movimento contra a gravidade, porém, se eu não consigo colocar qualquer resistência, ele não consegue superar essa resistência, mesmo leve que seja. Aqui ele realiza o movimento contra uma resistência, né? Mas é uma resistência moderada, e você põe 5, se o indivíduo faz um movimento contra a gravidade, com resistência, etc. Então, 5 significa força muscular ok, né? Aqui já uma pequena redução, uma redução mais moderada, até não ter movimento nenhum, ou seja, 0 de força muscular. Essas escalas elas são interessantes para a gente poder, né, avaliar o paciente no primeiro momento, eu definir uma pontuação, uma escala dessa, e a partir do tratamento que eu esteja fazendo, eu vou gradualmente repetindo o mesmo teste e vendo se ele está melhorando ou está piorando, né, conforme a escala. Ficou claro? Aqui esse vídeo, né? Isso aqui é um paciente com Parkinson, tá? Veja, esse paciente com Parkinson, ele tem 65 anos de idade, ele é lá da Inglaterra, da Holanda, tá? Ele está sem medicamento, né? Ele é de manhã cedo, ele não tomou medicamento ainda, aqui está o médico acompanhando, a médica aqui acompanhando ele, ela está colocando aqui o pé na frente dele, veja os tremores de extremidade, a instabilidade postural, veja que ele está quase caindo, ele está quase com a marcha paralisada, olha, veja, ele está caindo, perdeu a estabilidade todinha só porque a médica pede para ele fazer uma rotação sobre o corpo dele e ele não consegue, né, fazer esse movimento. Né? Olha o tremor dele, veja que ele tem inclinação para frente. Aí, veja que curiosidade, botaram esse paciente em cima de uma bicicleta e empurraram, ele saiu andando na bicicleta como se nada tivesse acontecido. Olha aí, ele desce, é uma descida, né? O médico aqui, o colega neurologista holandês, eita, ele vai embora, vai levar na bicicleta, eu quero que ele devolva. Será que se ele volta? Tá bonzinho. Ele não conseguia andar e agora ele anda. Olha o que acontece. Ele ainda faz a curva, ele parou, né, os pedais e não ficou tremendo. Ó, e aí ele vai chegar aqui na subidinha, ó, ele vai até sair do selinho, ó, ele vai para poder conseguir, né, superar a subida. Ó, saiu do selinho. Olha, que delícia! Olha o que esse paciente está fazendo. E aí, né, ele, como uma pessoa séria, ele vem devolver a bicicleta, e aí ele para. Aí, ó, desceu da bicicleta, mas aí, ó, já não consegue mais se movimentar. Por que esse paciente que tem Parkinson, ele tem rigidez, não consegue andar, mas consegue se deslocar na bicicleta tranquilo? Que milagre é esse? O que esse milagre existe? Já tinham visto isso? Pois é. Então, com este vídeo, a gente termina a nossa aula de hoje, tá? E aí, vocês vão ficar com essa pergunta para a aula de amanhã, que na próxima aula, amanhã, nós vamos falar sobre controle do movimento e vamos falar um pouco do distúrbio, como o Parkinson, e vamos falar por que o paciente com Parkinson consegue andar de bicicleta, embora não consiga andar.